Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai aprender a confeccionar esse lindo biquíni infantil tulipa. Nessa aula eu passo várias dicas de como fazer outros tamanhos. Vamos dar início? Bom, pessoal, vamos dar início então pela lista de materiais, né? Que a gente vai utilizar para fazer esse biquíni infantil. Eu vou utilizar aqui o fio Anne. Esse aqui é o azul Serenity. Não tá dando muito pra ver direito a tonalidade, mas é um azul bem bonito. O azul Serenity, vou deixar a numeração dele na descrição, caso você queira fazer com a mesma cor, tá? Vou utilizar aqui também o fio verde. Também vou deixar a numeração para você. E nós vamos usar a cor branca também, tá? Serão essas três cores que nós vamos utilizar no nosso biquíni. Nós vamos trabalhar com a agulha de 1,75 e dependendo do tamanho, a gente vai precisar de forro, o tamanho que você for fazer, né? A gente vai precisar de forro e de linha de costura, ok? Esse que eu estou fazendo é o tamanho que eu vou fazer aqui com vocês, é o tamanho de 6 a 8 anos, ok? E no decorrer do vídeo, à medida que a gente for fazendo a peça, eu vou passando para vocês fazerem tamanhos menores e até 12 anos, ok? Então, aqui com o nosso fio azul, que é a cor principal da nossa peça, eu vou dar início aqui fazendo 18 correntinhas. Vou fazer aqui as minhas 18 correntinhas e já volto. Terminei aqui então as minhas 18 correntinhas. Agora eu vou voltar aqui na quarta correntinha e vou fazer ponto alto. Nós vamos trabalhar um ponto alto para cada correntinha, até chegar na penúltima correntinha. Faltando uma correntinha para terminar, eu volto e mostro para vocês aqui como que a gente vai fazer. Cheguei aqui na minha penúltima correntinha, tenho aqui 15 pontos altos. E agora aqui nesse último ponto, nessa última correntinha, eu vou colocar aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha. E nesse mesmo espacinho, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Que é para fazer a curvinha, né? Do nosso bojo. Eu esqueci de falar que nós estamos começando pelo bojo, pelo top, né? Top não, a parte de cima do nosso biquíni, né, gente? Então, fiz aqui os meus 3 pontos altos. Agora eu vou trabalhar nessas argolinhas aqui, 15 pontos altos, um em cada argolinha, até chegar lá no final. E já aproveito para ir escondendo o meu fio inicial. Um ponto alto para cada argolinha, totalizando 15. Até chegar ali no final. Eu vou fazer aqui e já volto. Bom, voltei aqui no finalzinho, gente, só para lembrar vocês de sempre pegar nessa correntinha aqui, ó. Que a gente costuma esquecer e acaba diminuindo a pontuação. Então, é sempre bom você contar. Nós ficamos com 15 pontos desse lado, antes de fazer essa curvinha aqui.
e 15 pontos desse lado. Sempre tem que lembrar de pegar esse cantinho aqui, tá ok? Vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou subir novamente. Gente, aqui eu vou começar da forma que eu gosto de fazer, porque as correntinhas, ela fica um buraco. Eu não gosto de começar assim. Se você quiser começar com as correntinhas, tudo bem, tá? Sem problema. Eu gosto de fazer assim. Tenho aqui a minha laçadinha, volto aqui no mesmo espaço, pego o fio lá atrás, faço um ponto baixo. Dou uma esticadinha no fio, pego essa laçadinha desse ponto que a gente acabou de fazer, faço novamente um ponto baixo. Eu gosto de iniciar dessa forma, tá? Para não ficar aquele buraquinho que geralmente fica no início do trabalho. Então, eu prefiro começar assim. Então, aqui a gente vai fazer pontos altos até chegar nessa correntinha que a gente deixou aqui no meio. Chegando aqui, eu volto, tá ok? Cheguei aqui, então, na correntinha, na parte central aqui da nossa peça. Aqui nessa correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Agora eu vou fazer uma correntinha. Aí eu fiz uma correntinha, eu venho aqui nesse mesmo espaço e coloco mais 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. E agora eu vou descer aqui novamente, fazendo os meus pontos altos sobre ponto alto, até chegar lá no final. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá embaixo, tá? Chegando aqui no final, eu volto. Cheguei aqui no final, então, da segunda carreira. Vou virar o trabalho. E aqui o que eu havia explicado para vocês é que quando a gente começa aqui com 3 correntinhas e passa para o próximo espaço, aqui fica esse buraquinho. Fica esse buraquinho e eu não acho interessante. Então, eu prefiro começar dessa forma. Tenho aqui a minha laçada. Eu introduzo a agulha aqui nesse mesmo espaço, laço o fio, faço um ponto baixo, dou uma esticadinha na laçada, introduzo a agulha aqui nesse ponto que a gente acabou de fazer, laço o meu fio e faço um ponto baixo novamente. E aí eu começo a fazer, sigo fazendo, né, os meus pontos altos. E aí não fica, deixa eu arrumar minha linha aqui, gente. Minha linha tá me atrapalhando. Aí não fica aquele buraquinho que fica aqui no início. Então, assim eu acho melhor de trabalhar, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, nós temos aqui 2 carreiras. Nós temos aqui 2 carreiras e estamos dando início à terceira. Para esse tamanho que eu estou fazendo, de 6 a 8 anos, eu vou fazer 5 carreiras. Então, estou na terceira, vou fazer a 4ª e a 5ª carreira desse mesmo jeito. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui nessa correntinha central, eu coloco 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E desço fazendo pontos altos sobre ponto alto novamente. Tá ok? Por 5 carreiras. Então, vou fazer aqui as minhas 5 carreiras e volto para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, ok? Bom, trabalhei aqui, então, as minhas 5 carreiras. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio. Puxo aqui. Eu gosto sempre, gente, que possível, de deixar essa primeira carreira aqui, ó, com o lado certo virado para fora. Nesse caso aqui, como é número ímpar, a primeira e a última ficou do lado certo. Eu vou começar por esse lado aqui, ó.
A gente vai trabalhar com fio verde. Com o fio verde aqui eu vou dar uma laçada inicial. Vou vir aqui no meu primeiro pontinho. Vou subir aqui um ponto alto, do mesmo jeito que eu venho trabalhando, tá? Do mesmo jeito que eu tenho feito o primeiro ponto, aí eu vou fazer esse aqui também. Agora aqui eu faço uma correntinha, laço o meu fio, vou saltar aqui um pontinho da base, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Aqui tá esse fio aqui, gente, porque eu estou aproveitando para esconder ele de uma vez. Se você quiser esconder depois, não tem problema, tá? Fiz um ponto alto, agora eu faço uma correntinha. Nesse mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto alto, formando um Vzinho. Desse jeito. Laço meu fio, salto 2 pontos da base, venho no terceiro e faço um Vzinho novamente. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Laço meu fio, salto 2 da base, venho no próximo, faço um Vzinho novamente. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer desse jeito até chegar aqui em cima. Chegando aqui, eu volto. Vim trabalhando até aqui em cima. Aí, esse aqui eu vou fazer com vocês. Tenho aqui 3 pontos, vou saltar 2, venho aqui nesse terceiro e faço o meu Vzinho. Aqui nessa correntinha do meio, eu vou colocar um Vzinho aqui dentro também. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Nesse primeiro pontinho, da mesma forma que nós fizemos desse lado aqui, vou fazer o meu Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui, ó, nós ficamos com 3 Vzinhos, um aqui nesse ponto, um no meio e um nesse primeiro pontinho. Agora, eu laço meu fio, salto 2 da base, venho no terceiro e faço... Sigo fazendo igual a gente fez nessa outra lateral de cá. Laço meu fio, pulo 2 da base, venho no terceiro e faço o meu Vzinho. Vou fazer assim até chegar ali embaixo, chegando ali eu volto para mostrar para vocês. Bom, cheguei aqui no final, salto 2 pontos. Venho no terceiro, faço o meu Vzinho. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse último ponto. E faço ponto alto sobre ponto alto. Desse jeito. Faço uma correntinha e eu vou cortar o meu fio verde. E aí, depois a gente esconde esses 2 fios aqui. Agora, a gente vai trabalhar com o nosso fio branco, da cor branca. Para fazer as nossas florzinhas, né? As nossas tulipas. Essas tulipas, elas são muito usadas em suplá, tapete, né? O pessoal gosta bastante de usar. Então, ficou muito bonitinho no biquíni, ficou bem delicado. Aqui eu vou dar uma laçada inicial. Esse aqui é o meu lado certo da peça, né? Que é o centro da primeira carreira.
está do lado certo, então esse é o meu lado certo. Eu quero que as minhas tulipas também fiquem, né? Então, vou começar desse lado aqui, ó. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto. Vou fazer o meu ponto alto da mesma forma que eu venho fazendo. Se você quiser subir as correntinhas, não tem problema, tá? Subi aqui meu ponto alto, vou fazer uma correntinha. Aqui dentro desse Vzinho agora, eu vou fazer aqui 5 pontos altos. Vou colocar 5 pontos altos dentro desse Vzinho. Dois, 3, 4 e 5 pontos altos. E aqui nós vamos fazer o nosso ponto pipoca, que vai ser a nossa tulipa. Então, o ponto pipoca, geralmente as pessoas fazem dessa forma, né? Tira aqui da agulha, vem aqui no primeiro pontinho, laça o fio e puxa. Eu não faço dessa forma, fica do mesmo jeito, mas eu prefiro não fazer assim, para não ter que ficar tirando a agulha da laçada. Então, nesse próximo ponto pipoca que eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu fechei aqui meu ponto pipoca, vou fazer 2 correntinhas. Venho no próximo Vzinho, vou fazer novamente os meus 5 pontos altos. Três. Então, assim, eu prefiro fazer dessa forma que eu vou explicar para vocês aqui. Já expliquei em outras aulas, tá? Eu prefiro fazer dessa forma para não ter que ficar tirando o fio da laçada aqui e perdendo tempo. Então, eu prefiro fazer desse jeito. Então, aqui, ó, meu fio está na laçada, eu vou virar o meu trabalho. Venho aqui no primeiro pontinho, introduzo a agulha, laço o fio e tiro. Aí, aqui, eu faço as minhas 2 correntinhas. Então, o ponto pipoca, ele fica igual, fechando, ou tirando a agulha, ou da forma que eu fiz aqui agora, ele fica da mesma forma. Não tem diferença nenhuma, tá? Só que eu só apenas economizo tempo não precisando de ficar tirando da agulha. Faço novamente 5 pontos altos. 3, 4, 5. São dicas assim que pode parecer boba, né, gente? Mas todo o tempo que a gente puder economizar, né? Se eu tirar aqui da agulha, introduzo aqui a escapa, puxa. Então, eu prefiro fazer sem precisar tirar da agulha, da forma que eu mostrei para vocês. Vou fazer esse aqui do meu jeito. Esse último eu fiz geralmente do jeito que o pessoal faz, né? Aí, fiz aqui os meus 5 pontos altos. Eu viro o meu trabalho. Venho aqui no primeiro pontinho. Laço o meu fio e tiro ele. Viro o trabalho novamente, faço 2 correntinhas e sigo para o próximo Vzinho fazendo os meus pontos altos. Então, eu não preciso tirar o fio da agulha em hora alguma. E eu não perco tempo. Fiz aqui 5 pontos altos, viro o trabalho, pego no primeiro ponto alto, laço e tiro. Faço 2 correntinhas,
Viro o trabalho e passo para o próximo vezinho, fazendo os meus 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. Então, aqui agora eu vou fazer ponto pipoca até chegar aqui nesse vezinho, antes desse aqui do meio, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente fazer esse do meio juntos. Ok? Ficando assim. As nossas tulipas. Bom, eu trabalhei aqui então no meu último vezinho. Aí cheguei nesse vezinho aqui do meio. Nesse vezinho do meio, a gente vai trabalhar dessa forma. Fiz aqui as minhas 2 correntinhas. Vou fazer aqui 5 pontos altos. Cinco pontos altos. Vou fechar aqui o meu ponto pipoca. Vou fazer apenas uma correntinha. Venho aqui nesse mesmo vezinho. Vou fazer novamente 5 pontos altos. Fiz os meus 5 pontos altos, fecho novamente o ponto pipoca. Faço apenas uma correntinha. No mesmo vezinho, eu vou fazer mais um ponto pipoca. Então, nesse vezinho do meio aqui, nós vamos ficar com 3 pontos pipoca aqui dentro. 4, 5. Viro o trabalho, fecho aqui o meu ponto pipoca. Faço 2 correntinhas agora. Fiquei aqui no meio, ó, com 3 pontos pipoca dentro desse vezinho aqui do meio. Aí, eu tenho aqui minhas 2 correntinhas prontas, eu pulo para o próximo vezinho. E começo a fazer novamente os pontos pipocas, da mesma forma que a gente fez na primeira lateral ali. Tá? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos pipoca, até chegar ali embaixo. Chegando ali, eu volto para mostrar para vocês como que a gente finaliza aqui, tá ok? Trabalhei aqui então os meus pontos pipoca, que no caso aqui é as minhas tulipas, né? Lembrando que eu só coloquei uma correntinha de separação aqui no meio, entre uma pipoquinha e outra, nesse meio aqui. O restante é 2 correntinhas de separação. E nesse último, no início, né? E aqui no final, eu fiz uma correntinha. Venho aqui em cima desse ponto alto e faço ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha, vou cortar o meu fio. Dou uma esticadinha nele assim, ficando desse jeito as nossas florzinhas, as nossas tulipas. Ok? Esses outros fios nós vamos escondê-los depois. Eu gosto de esconder o fio, gente, da cor dele, tá? Então, eu gosto de esconder o azul no azul, o verde no verde, para que o lado avesso da sua peça também fique uma peça bonita, tá? Então, eu gosto de esconder assim. Nós vamos esconder depois ali o fio. Aqui agora a gente vai voltar a trabalhar com a cor principal, que é a nossa cor azul. Vou dar aqui uma laçada inicial. Venho aqui, que é o lado certo da nossa peça, né? Eu quero que o crochê fique pro lado certo da nossa peça. Então, eu vou começar desse lado novamente, tá? Por isso que eu estou sempre começando desse lado. Depois que nós terminamos essa parte, ó,
Eu estou sempre começando por aqui, porque eu quero que essas partes aqui fiquem do lado certo do crochê. Venho aqui no primeiro pontinho que a gente fez, vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui, como a gente vai trabalhar em pontos baixos, eu já posso aproveitar para esconder esse meu fio aqui, tá? Então, eu faço aqui um ponto baixo. Na correntinha que nós fizemos aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Agora aqui, ó, dentro aqui eu vou introduzir a agulha dentro do ponto pipoca. Vou laçar o meu fio e fazer um ponto baixo. Dentro do ponto pipoca, lá. Deixa eu aproximar aqui, só para mostrar para vocês, depois eu amplio de novo, tá? Ó, eu introduzi o meu fio dentro do ponto pipoca. Aí, aqui, onde a gente está, eu vou fazer uma correntinha. Vou pegar essas duas laçadinhas aqui do ponto baixo. E vou fazer um picôzinho bem pequeno, né, com uma correntinha apenas. Aqui nessas correntinhas de separação, eu vou colocar 2 pontos baixos. E aqui a gente ficou com um picôzinho de uma correntinha apenas em cima da nossa florzinha, da nossa tulipinha, tá? Aí eu venho aqui novamente, ó, introduzo a agulha dentro do ponto pipoca, faço um ponto baixo, uma correntinha, pego aqui as duas laçadinhas e faço o meu picô. Aqui nessas duas correntinhas que nós fizemos de separação, eu coloco 2 pontos baixos, venho novamente para o outro picô. Deixa eu aproximar aqui para mostrar melhor para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Então, eu vou introduzir a minha agulha dentro aqui do ponto pipoca. Bem aqui no meiozinho dele, saio lá atrás, ó, laço o meu fio. Desse jeito. Faço um ponto baixo, uma correntinha, pego essas duas laçadinhas aqui do ponto baixo e faço o meu ponto picô. Passo para o próximo espaço, faço 2 pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar desse jeito, dessa mesma forma aqui, ó, em cima de cada florzinha vai ter um picôzinho de uma correntinha, tá? Então, nós vamos trabalhar desse jeito até chegar aqui, ó, antes de chegar nessa parte central, tá? Deixa eu ampliar aqui de novo, gente, tá muito perto. Então, nós vamos trabalhar desse jeito aqui, ó, até chegar aqui, ó, antes dessa parte central. Chegando nessa parte central aqui, eu volto pra gente trabalhar ela juntos, ok? Bom, cheguei aqui então, nessas duas correntinhas, antes dessas 3 pipoquinhas aqui do meio. Aqui agora nós vamos fazer assim, ó. Nessa primeira pipoquinha, eu vou fazer o meu picô, normalmente. Um ponto baixo dentro da pipoca, uma correntinha e faço aqui o meu picô. Aqui eu tenho apenas uma correntinha de separação, vou fazer um ponto baixo. Aqui eu entro dentro desse picô do meio, faço o meu ponto baixo. Agora, a gente vai aproveitar que está aqui. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui, gente, porque tá brilhando muito a linha branca, né?
Então, a gente vai aproveitar que a gente está aqui no ponto picô do meio. Nós já vamos fazer a alça da nossa peça, tá? Então, aqui eu tenho um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui nessas 2 argolinhas do ponto baixo, vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. Desse jeito. Subo novamente 3 correntinhas. Vou entrar aqui agora, dentro desses 2 pontinhos, laçar o meu fio e subir um ponto alto. Novamente, 3 correntinhas, laço o fio, entro aqui entre os 2 pontos, laço o meu fio e faço ponto alto. Desse jeito será a nossa alcinha. Deixa eu fazer mais uma vez. 1, 2 e 3 correntinhas. Lacei o fio, venho aqui no meio dos 2 pontos. Laço o meu fio e faço um ponto alto. Então, aqui, nós vamos trabalhar desse jeito. Para esse tamanho de 6 a 8 anos, a gente vai fazer 50 centímetros, tá ok? Vou fazer aqui os meus 50 centímetros e volto para a gente dar continuidade, beleza? Bom, gente, terminei então os meus 50 centímetros de alça. Aí, aqui agora, eu vou fazer uma correntinha, vou apertar bem, vou cortar aqui o meu fio, não precisa ser longo. Eu vou passar aqui novamente aqui dentro, para ficar bem firme. E agora eu vou apertar bastante. E vou cortar aqui bem, pode cortar bem rente aqui, tá? Bem pertinho. A nossa alça está pronta. Aí, aqui agora, nós vamos continuar essa parte. Então, eu venho, dou uma laçada inicial no meu fio. Vou vir aqui, deixa eu aproximar para ficar melhor, porque essas partes assim, eu gosto de fazer mais pertinho para vocês verem melhor, tá? Então, aqui agora eu venho, aqui no ponto baixo que nós fizemos, vou vir aqui e vou pegar essa laçada. Peguei a laçada, vou vir aqui na correntinha de separação dos pontos pipoca. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Já aproveito para esconder o meu fio. Vou passar aqui para essa outra pipoca. Fazer um ponto baixo. E fazer o meu picô. Uma correntinha. E faço aqui o meu picô. Venho aqui nessas 2 correntinhas. E faço 2 pontos baixos. Agora, a gente vai descer fazendo o mesmo que a gente veio fazendo lá do outro lado. Em cima de cada tulipa, de cada florzinha, nós vamos fazer um picô. E entre elas, 2 pontos baixos. A gente vai fazer até chegar aqui embaixo. Chegando aqui, eu volto. E aí, a nossa alça ficou desse jeito. Tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Ó, gente, trabalhei aqui até no final. Chegando aqui no meu último ponto pipoca. Aí, aqui agora eu faço, na correntinha, eu faço um ponto baixo. E em cima aqui do ponto alto, eu faço mais um ponto baixo. Ficando dessa forma. Só que aqui é o seguinte, nós não vamos cortar esse fio ali,
Deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. Você vai confeccionar 2 peças dessa. Eu já tenho aqui a minha outra peça pronta. Eu tenho aqui a minha outra peça pronta, o outro lado da nossa peça pronta. Então, esse aqui, você vai fazer assim. Você vai fazer um e vai arrematar o fio. Vai cortar o fio. O segundo, a gente não vai cortar. Eu fiz aqui até no final para mostrar para vocês como que vocês têm que fazer a primeira peça de vocês, o primeiro bojo, tá? Aqui agora, com os 2 bojos, também fiz aqui 50 centímetros de alcinha, da mesma forma que eu passei para vocês, tá? Então, aqui, como eu já tenho o meu segundo bojo pronto, aqui eu vou desmanchar esses 2 picôs aqui, ó. No caso, eu vou desmanchar aqui, mas você vai apenas deixar de fazer, né? Então, aqui, ó, esses 2 últimos picôs, a gente não vai trabalhar eles nessa segunda peça. Porque a gente vai unir aqui, ó. Tá ok? Então, aqui, ó, eu venho na minha peça que está pronta. Vou introduzir a minha agulha no picô. Introduzo a minha agulha aqui no picô. Agora eu venho aqui, vou pegar essa laçada. Vou pegar essa laçada e passar com ela dentro desse picô da outra peça. Deixa eu fazer novamente aqui para ficar bem claro. Deixa eu aproximar aqui a imagem, gente, para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, eu tenho esses 2 picôs aqui, que foram os 2 que a gente deixou de fazer nessa peça. Aqui eu apenas coloquei um ponto baixo no picô e não fiz, ó, no ponto pipoca, e não fiz o picô. Deixei apenas a argolinha. Agora eu venho aqui nesse picô, no segundo picô, vou introduzir a minha agulha aqui, em cima do picô, vou laçar esse fio e vou passar ele por dentro do picô da outra peça. Agora eu venho aqui, ó, nesse espaço de 2 correntinhas e vou fazer os meus 2 pontos baixos. Venho aqui em cima do picô, no meio dele, vou fazer o meu ponto baixo, em cima do ponto pipoca. Fiz o meu ponto baixo, tiro a agulha, venho aqui nesse picô, desse lado de cá, atravesso a agulha nele, laço o meu fio e vou passar esse fio por dentro do picô. Passei aqui, venho aqui nesse cantinho, vou fazer um ponto baixo, onde está a minha correntinha, e no ponto alto eu faço mais um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma correntinha e dar uma puxadinha ali. Então, aqui nós fizemos a união da nossa peça, ó, nesses 2 últimos picôs. Tá ok? Deixa eu ampliar aqui, para vocês verem como que ficou. Então, ficou assim a união da nossa peça aqui. Ficou desse jeito. Ok? E aqui eu fiz uma correntinha, né?
vou cortar esse fio. Vou cortar o fio, puxar aqui. E aí, agora, eu vou esconder todos esses fios pra gente poder dar continuidade. Vou esconder todos esses fios aqui pra gente dar continuidade. Como eu disse a vocês, eu gosto de esconder o azul no azul, o verde no verde. E aqui do mesmo jeito, tá? Branco no branco. Para que a nossa peça, na parte avessa, aqui eu já até escondi esse fio branco. É só cortar a pontinha aqui que sobrou. Então, quando você vê que vai dar para aproveitar e já esconder, você já esconde, tá? Então, vou esconder todos esses fios aqui, que ficaram, e volto para a gente poder dar continuidade. Então, o nosso lado avesso, a gente escondendo certinho, ele fica bonito da mesma forma que o lado direito da nossa peça, tá? Vou esconder os meus fios e volto pra gente dar continuidade, beleza? Bom, arrematei aqui os meus fios. Agora a gente vai trabalhar com o fio azul. Dei aqui uma laçada inicial. Estou aqui do lado certo da nossa peça. Vou vir aqui no cantinho, nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos. E vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui eu já posso aproveitar para esconder o meu fio. Deixa eu aproximar aqui novamente. Então, aqui eu já posso aproveitar para esconder o meu fio. Então, aqui a gente vai fazer pontos baixos, não tem contagem, tá? A gente vai fazer pontos baixos, desculpa, gente. Vai fazer pontos baixos aqui, não tem uma contagem exata, é só você olhar para não ficar repuxado nem embabadado, tá? Vamos fazendo aqui pontos baixos por toda essa parte de baixo aqui do bojo. Eu vou fazer até chegar ali na parte do meio. Já aproveito aqui para esconder o meu fio. Vou fazer até... Vou continuar fazendo aqui até chegar aqui nessa parte do meio. Chegando aqui eu volto. Ok? Cheguei então nessa parte do meio, onde tem esses dois pontos aqui que está separado. Eles estão abertos. Então, aqui nesse primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E agora eu pulo direto para esse outro de cá, ó. E faço o meu ponto baixo, para a gente unir essa parte que ficou aberta. E aí eu sigo fazendo novamente, continuo fazendo, né? Os meus pontos baixos e a parte aqui do meio a gente fechou ela. Ela não está aberta mais. E agora aqui eu sigo fazendo os meus pontos baixos até chegar lá no final. Então, vou fazer aqui até chegar lá no final. Chegando lá no final, você vai virar o trabalho e voltar fazendo uma segunda carreira de pontos baixos, tá? Deixa eu cortar essa pontinha aqui que sobrou. Então, aqui, ó, a gente tá na primeira carreira de pontos baixos. Chegando aqui no final, você vai virar o trabalho e voltar fazendo uma carreira de ponto sobre ponto, ponto baixo, tá ok?
vou terminar essa carreira, voltar fazendo a outra, a segunda, e aí eu volto com vocês pra gente fazer a terceira carreira, que já vai ter uma diferença, beleza? Bom, gente, eu voltei aqui, tô terminando aqui a minha segunda carreira de pontos baixos, e eu voltei aqui só pra lembrar vocês que esse último pontinho aqui, ó, você sempre tem que pegar ele, tá? Porque senão a gente esquece e acaba diminuindo a peça. Não tem assim, não vai fazer falta, né? Mas pra ficar a peça retinha, certinha, ele é bem apertadinho, mas você tem que fazer ele. Que aí sua peça vai ficar retinha aqui, ó. Tá bom? Então, terminei aqui a minha segunda carreira de pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixo. No segundo aqui, um ponto baixo. E aqui eu vou fazer um picô. Do mesmo jeito que nós fizemos em volta do bojo, com uma correntinha apenas, tá? Salto um pontinho, venho no próximo e prendo aqui o meu ponto. Fiz aqui, prendi aqui com um ponto baixo, né? Deixa eu tirar aqui de baixo para ficar melhor. Contando com ele, 2, 3 e 4 pontos baixos. Faço uma correntinha e faço o meu picô. Salto um pontinho da base, venho no próximo, prendo aqui com um ponto baixo. Já contando com ele, 1, 2, 3 e 4. Faço uma correntinha, faço o meu picô. Salto da base, venho no próximo, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, faço novamente o meu picô. Salto da base, venho no próximo. Aí eu começo a contar novamente. 2, 3, 4, para eu fazer o meu picô. A gente vai trabalhar assim até chegar aqui no final, tá? Desse jeito aqui, até chegar aqui no final. Chegando aqui eu volto. Bom, terminei então minha carreira de picô, a terceira carreira de pontos baixos, né? Que nós fizemos picô. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a partir daqui de onde a gente está, nós vamos fazer 3 correntinhas, dou uma laçada, vou vir aqui no pezinho desse último ponto que nós fizemos, aqui no pezinho dele, ó, introduzo aqui a minha agulha, laço o meu fio e vou fazer um ponto alto. E agora nós vamos começar a fazer a alça, né, de amarração da parte de trás, da mesma forma que nós fizemos a alça do pescoço. 3 correntinhas, volto aqui no meio, ó, de um ponto e outro, e faço um ponto alto. 3 correntinhas, entro aqui no meio, entre um ponto e outro, e faço um ponto alto. Do mesmo jeito que nós fizemos, deixa eu ampliar aqui, que tá muito perto, né, gente? Do mesmo jeito que nós fizemos a alça do pescoço. 3 correntinhas, entro entre um ponto e outro e faço um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim, deixa eu medir aqui a minha peça, pra ver com quantos centímetros ela ficou. Tá, então nós vamos fazer aqui 60 centímetros de alcinha para lateral, tá? Deixa eu ampliar aqui mais um pouco.
Então, aqui no pescoço, para esse tamanho, nós fizemos 50 centímetros em cada alcinha. Na lateral, para esse tamanho de 6 a 8 anos, nós vamos fazer 60 centímetros de comprimento, de alcinha. Tá bom? Terminando esse lado, a gente vai vir desse lado aqui e fazer do mesmo jeito. Tá bom? 60 centímetros de alcinha. Deixa eu só mostrar para vocês, dar uma esticada aqui. Vou mostrar para vocês aqui, porque aí não alonga muito o vídeo, porque ainda falta calcinha ainda, né, gente? Então, aqui, suponhamos que você já terminou esse lado, cortou o fio. Aí, você vai começar o outro lado. Você vai dar uma laçada inicial. Vem aqui, no pezinho desse último ponto que nós fizemos, ó. Deixa eu aproximar aqui novamente, gente. Eu fico aproximando e ampliando, mas é melhor assim que vocês veem direito, né? Então, vem aqui no pezinho desse último ponto baixo que nós fizemos, ó. Vou prender aqui a minha laçadinha. Vou subir 3 correntinhas. Venho aqui no ponto baixo, que foi o último que nós fizemos, e faço um ponto alto. Ficando assim, ó. E aí, eu continuo fazendo 3 correntinhas, volto aqui no meio, faço um ponto alto. 3 correntinhas, volto aqui no meio e faço um ponto alto. Aqui no caso é só para mostrar para vocês onde vocês devem começar a fazer a alcinha desse outro lado. E esse fio você esconde ele aqui depois, tá? Aí aqui, gente, aqui eu tenho que terminar essa alcinha de cá, né? Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Aqui eu fiz 50 centímetros, né? E aí eu contei depois, para fazer a outra, eu contei quantos anelzinhos desse aqui ficou. Para fazer a outra alcinha. E ficar igual, tá? Então, aqui você vai fazer 60 centímetros desse lado. Aí, você vai prender, terminou ali os 60 centímetros, você vai arrematar o fio, daquele jeito que eu ensinei lá, 2 correntinhas e puxa bem. E aí, você pode cortar o fio. E aí, você vai começar desse lado, do jeito que eu mostrei para vocês aqui agora. Para fazer esse lado, você vai contar quantos anelzinhos você fez desse lado aqui, até inteirar 60 centímetros, né? Então, suponhamos aí que deu 40 anelzinhos desse. Aí, você faz 40 anelzinhos do lado de cá também, para ficar igual, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 alças e volto para a gente dar continuidade. Bom, terminei aqui então as 2 alças da parte de trás. E agora a gente vai fazer um detalhe que vai aqui na nossa peça. Esse detalhe, ele é opcional, tá? Mas fica bem bonitinho, então eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele é feito. Vou deixar aqui, por enquanto, o nosso top, né? O biquíni. E agora a gente vai trabalhar com a linha verde. A gente vai fazer aqui um anel mágico. Nesse anel mágico eu vou subir aqui 4 correntinhas. 3 equivale a um ponto alto e uma é de separação. Volto aqui no anel mágico, faço um ponto alto, uma correntinha, volto no anel mágico, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, volto no anel mágico e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação e assim por diante. Até a gente completar 12 pontos altos separados por uma correntinha.
Terminei aqui então meus 12 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui uma correntinha, venho aqui na terceira correntinha de início e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar esse meu fio. Vou dar uma puxadinha aqui no anel mágico. Ficando assim. Agora nós vamos trabalhar com o nosso fio branco. Dou uma laçada inicial. Vou vir aqui nesse espaço de uma correntinha. Vou prender o meu fio, subindo 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntinhas. Nesse mesmo espaço, a gente vai fazer 5 pontos altos. Então, tem o primeiro aqui, que é as correntinhas, né? Vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro. Gente, na hora que eu terminar de fazer o top, aí eu vou passar para vocês fazerem tamanhos menores e tamanhos maiores, tá ok? E a calcinha a mesma coisa. Quando a gente terminar, eu passo os tamanhos para vocês, beleza? Então, fiz aqui os meus pontos altos, eu vou fechar aqui o meu ponto pipoca. Faço 2 correntinhas, viro o trabalho novamente. Venho para o próximo espaço de correntinha e faço novamente 5 pontos altos para formar a nossa pipoquinha. Então, aqui nós vamos trabalhar ponto pipoca em cada espaço desse de correntinhas. Nós vamos ficar com 12 pipoquinhas, que serão as nossas 12 tulipas, né? As nossas 12 florzinhas. Em cada espacinho desse de uma correntinha. Vou fazer aqui as minhas 12 desse jeito. Em cada espacinho a gente vai colocar uma florzinha, uma tulipinha. Ok? Vou fazer aqui e já volto. Bom, fiz aqui então as minhas 12 tulipas, fiz 2 correntinhas. Agora eu venho aqui no meio dessa, ó, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e cortar o meu fio. Ficando assim. Aqui eu já escondi o fio verde. Como eu disse para vocês, eu gosto de esconder na mesma cor. Fio verde no fio verde, fio branco no fio branco. Igual aqui no top, ó. Essa aqui é a parte de trás, ó. Fica perfeito. E a parte da frente fica perfeito também o acabamento, tá? Independente de você estar fazendo para você ou para um cliente, a gente sempre tem que fazer com carinho, né, gente? Agora a gente vai trabalhar aqui com fio azul. Vou dar uma laçada inicial. Vou vir aqui em qualquer espacinho desse de 2 correntinhas e vou fazer aqui ponto baixo. Já aproveito para esconder o meu fio, como é ponto baixo, né? Dá para esconder. Então, aqui são 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui, dentro da pipoquinha, introduzo o meu fio, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui nas 2 laçadinhas e faço o meu picô.
Venho aqui para esse espaço de correntinha e faço 2 pontos baixos. Novamente, em cima aqui da tulipa, faço um ponto baixo, uma correntinha e um picô. Venho para o espaço de 2 correntinhas e coloco 2 pontos baixos. É o mesmo acabamento que nós fizemos ali no bojo, só que vai ter uma diferença ali, porque em 3 deles nós vamos prender no nosso top do nosso biquíni, tá? Na parte de cima do nosso biquíni. Então a gente vai fazendo assim, até ficar faltando apenas 3 tulipas. Aí quando estiver faltando 3, para terminar, nós vamos prender na parte de cima do nosso biquíni. Aqui eu já não preciso esconder esse fio mais, eu vou cortar aí, já está bom. Eu sigo fazendo desse mesmo jeitinho, vai ficando assim. Deixa eu cortar essas pontinhas aqui para não atrapalhar. Aí eu vou trabalhar aqui, quando tiver faltando 1, 2 e 3, eu volto, tá? Bom, cheguei aqui faltando 3 tulipas para terminar. Aqui agora eu vou vir nessa primeira, vou fazer um ponto baixo. Vou pegar aqui o nosso top, parte de cima, né, do nosso biquíni. Então, nessas 3 aqui, ó, vim aqui no primeiro, fiz um ponto baixo. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas. Aqui, ó, nós temos um picô no meio e esses 2 da lateral. Eu vou vir aqui nesse da lateral, vou introduzir o meu fio nesse picô, introduzir a minha agulha, né? Vou laçar esse fio e puxar ele pra cá. Saí com ele aqui. Agora eu vou voltar nessas 2 correntinhas que eu fiz com ponto baixíssimo. 1, 2, e aqui na argolinha do ponto baixo, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo também. Agora eu venho aqui no espaço de correntinhas, faço 2 pontos baixos. Venho aqui em cima da tulipa, faço um ponto baixo. Agora a gente vai medir aqui para ver. Vou fazer aqui também 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas. Salto ali a laçada, venho aqui nesse picô da parte do meio, introduzo a minha agulha, laço o meu fio e saio com ele aqui, ó. E volto fazendo pontos baixíssimos. 1, 2, e aqui nas 2 argolinhas do ponto baixo eu faço um ponto baixíssimo também. Passo para o espaço de correntinhas,
Faço 2 pontos baixos. Venho aqui no meu ponto pipoca, o terceiro. Faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Venho aqui nesse terceiro picô. Introduzo aqui o meu fio, a minha agulha. Puxo a laçada. E volto fazendo pontos baixíssimos. 1, 2. No espaço aqui do ponto baixo, eu pego as 2 laçadinhas, faço um ponto baixíssimo. Aí nós chegamos aqui, ó, onde a gente iniciou fazendo pontos baixos. Eu venho aqui no primeiro, ó, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui, ficando desse jeito. Ficando preso desse jeito, esses três picôs. Dependendo do tamanho que você for fazer, se aqui der 2 picô, você pode prender só em 2, não tem problema. Desde que fique centralizado certinho, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês em outro... Deixa eu mostrar aqui de uma vez. Eu fiz aqui um outro tamanho menor. Aí esse tamanho menor, ó, eu fiquei com 2 picôs, tá vendo? Na parte central, ó. Então eu prendi em apenas 2, ó, tá? Se o seu der assim, não tem problema, você pode prender em apenas 2 picôs, ok? Depois eu vou mostrar essa peça aqui pra vocês. Aquela ali é um tamanho menorzinho, aí no final eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou esconder esse meu fio aqui atrás e já volto. Bom, arrematei ali o meu fio, ficou desse jeito, ó. E aí aqui nós temos esses 3 picôs aqui na mesma direção desses aqui de cima. E aí vai ficar 1, 2, 3 de um lado, 1, 2, 3 do outro, tá? Eu fiz aqui, gente, esse tassel, um tassel bem pequenininho que eu fiz. Se você não souber fazer tassel, você pode ir lá na busca do YouTube e digitar como fazer tassel. Vai aparecer vários vídeos de pessoal ensinando, então não tem necessidade de eu mostrar aqui, não vai alongar muito o vídeo, tá? Então aqui, ó, eu tenho que deixar 3 de um lado e 3 do outro, e usar esses 3 aqui do meio. Aí eu vou vir aqui nesse, ó, 1, 2, 3, venho no quarto e vou prender esse meu tassel nesse quarto picôzinho aqui. Com a agulha de mão mesmo. É só um detalhe, mas é um detalhe a mais, né? Fica assim, uma peça bonitinha, uma peça bem bonitinha, bem delicada, né? Volta de novo, não precisa prender demais. Aí você vai esconder esse fio aqui atrás. Sempre na linha referente à mesma cor, tá? Pra sua peça ficar bonita. Prendi aqui o meu primeiro tassel. Ficando assim, ó. Agora eu venho aqui, esse do meio eu não vou colocar nele. Eu vou saltar pra cá, porque senão vai ficar muito perto um do outro. Então eu salto esse e venho aqui nesse aqui, ó. Vou prender esse meu tassel. E vai ficar
1, 2, 3 picôs de um lado, 1, 2, 3 picôs do outro, tá? Eu vou prender aqui esse meu segundo tassel. E agora eu escondo o meu fio. Então ficou assim, ó. Aí eles ficam distantes um do outro, não fica muito embolado. Se eu colocar 3 aqui, ó, eles vão ficar muito emboladinhos. Então só 2, com um picôzinho sobrando aqui no meio, fica mais bonitinho, tá? Então eu vou passar pra vocês aqui agora. Nós já terminamos essa parte de cima do nosso biquíni. Então eu vou passar aqui pra vocês agora, referente a tamanhos maiores e a tamanhos menores. Deixa eu ampliar minha tela aqui. Aqui o diferencial que fica, tá vendo? Fica bem bonitinho, fica parecendo uma coisa assim, meio que marroquina, indiana, né? Parece uma mandalazinha, né? Mas fica bem bonitinho. Mas isso aqui é opcional. Se você quiser colocar, você põe. Senão, não tem necessidade. Então, beleza. Para o tamanho de 1 a 3 anos de idade. Você vai iniciar o seu bojo com 16 correntinhas e vai trabalhar 3 carreiras apenas. Inicia com 16, faz 3 carreiras. Feitas essas 3 carreiras, você vai dar início a essa parte aqui, ó. A parte verde, a parte das tulipas, né? Dos pontos pipoca. E essa parte de acabamento. O restante é a mesma coisa. Pontos baixos, 3 carreiras, né? A terceira com picô. O restante é igual, tá? Então, de 1 a 3 anos, 16 correntinhas de início. Trabalhar 3 carreiras. E o restante aqui é igual, tá? A alça, de 1 a 3 anos, você pode fazer 40 centímetros na alça do pescoço e também 40 centímetros aqui na alça que vai para as costas, ok? O tamanho de 4 a 6 anos. Você vai iniciar com 16 correntinhas, trabalhar 4 carreiras e o restante a mesma coisa. Uma carreira de ponto verde, uma carreira de tulipa, uma carreira de acabamento. O restante é a mesma coisa, só vai mudar essa quantidade aqui, ok? 4 a 6 anos. 16 correntinhas por 1, 2, 3 e 4 carreiras. Aí aqui, para a alça, você vai fazer 60 centímetros de alça no pescoço e 60 centímetros de alça para a parte de trás. Ok? O tamanho de 6 a 8 anos é esse que nós estamos fazendo, mas eu vou falar aqui para vocês. Começamos aqui com 18 carreiras, 18 correntinhas, trabalhamos 5 carreiras, depois nós começamos a fazer esses detalhes, né? Então, esse aqui é o tamanho que nós estamos fazendo. Eu fiz 60 centímetros de correntinhas, né?
para nossa peça. O tamanho de 8 a 10 anos, você vai fazer 18 correntinhas de início, vai trabalhar 5 carreiras também, e fazer o restante do mesmo jeito. A alça, você vai fazer do mesmo jeito, 60 centímetros para a parte de trás e 60 centímetros para o pescoço. O tamanho de 10 a 12 anos, você vai iniciar com 20 correntinhas, trabalhar 6 carreiras, o restante é a mesma coisa, tá? O restante é do mesmo jeito, a única coisa que muda é aqui no meio. Então, 10 a 12 anos, 20 correntinhas de início, trabalha por 6 carreiras. A alça, você vai fazer 70 centímetros de alça para a parte de trás e 70 centímetros na alça do pescoço, tá? Essa parte aqui, ó, é a mesma coisa para todas as peças, para todos os tamanhos. E aqui é o que eu expliquei para vocês. Se o seu aqui, ó, der 2 picôs assim, ó, você vai usar apenas 2 picôs, não tem problema, tá? Aqui eu usei 3 porque o meu deu assim, ó. E como eu mostrei para vocês na peça menor, né, deu 2 picôs, eu usei apenas 2. Então, não tem problema nenhum. Isso aqui é a mesma coisa para qualquer tamanho. Então, a parte de cima do nosso biquíni está pronto. Ok? Deixa eu me organizar aqui para a gente começar a calcinha. Bom, vamos então dar início à calcinha da nossa peça com o fio azul, que é a nossa base, né? Deixa eu aproximar aqui. Aí aqui para o tamanho de 6 a 8 anos, que é o que nós estamos fazendo, nós vamos iniciar aqui. Fiz aqui a minha laçada inicial. Aqui eu vou fazer 13 correntinhas. 13 correntinhas de início, 6 a 8 anos. Feitas as minhas 13 correntinhas, eu vou dar uma laçada. Vou voltar na 4ª correntinha, fazendo pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha. Vou fazer até ali no final e volto. Terminei os meus pontos altos, fiquei aqui com 11 pontos altos nessa primeira carreira. Vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar o trabalho. Nesse primeiro pontinho aqui, ó, eu vou fazer um aumento. Agora eu sigo fazendo pontos altos até chegar lá no penúltimo ponto. E no último ponto nós vamos fazer aumento novamente. Cheguei aqui no penúltimo ponto, tenho aqui as minhas correntinhas iniciais, eu venho aqui e coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. Fizemos a nossa primeira carreira de aumentos. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho, nesse mesmo espacinho aqui, eu vou fazer o meu aumento. E aí a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Chegando lá no último ponto, eu faço aumento novamente. Então aqui não tem necessidade de eu gravar, porque é repetição agora. Então aqui é o seguinte,
Tirando essa carreira primeira que nós fizemos de ponto sobre ponto, sem contar ela, nós fizemos aqui a primeira carreira com um aumento no início e um aumento no final. Estou fazendo aqui a segunda carreira, com um aumento no início e um aumento no final. Para esse tamanho que nós estamos fazendo de 6 a 8 anos, a gente vai trabalhar 15 carreiras de aumento no início e aumento no final. Essa é a parte da frente da nossa peça, tá? Bom, trabalhei aqui então as minhas 15 carreiras de aumento de um lado e aumento do outro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15 carreiras. Sem contar a primeira, como eu disse, né? Aqui agora, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vou subir aqui 3 correntinhas. Nesse primeiro pontinho aqui, ó, contando com essas correntinhas, eu vou colocar 5 pontos nesse mesmo lugar. 2, 3, 4 e 5 pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim. Agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto até chegar lá no último pontinho. E lá no último ponto nós vamos trabalhar novamente 5 pontos altos no mesmo lugar. Então vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, cheguei aqui então no meu último pontinho. Eu tenho aqui as correntinhas iniciais, vou vir aqui na terceira correntinha. E aqui eu vou colocar 5 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui no início. Vou subir 3 correntinhas. Viro o trabalho. Aqui não vai ter mais aumentos. Na verdade, aqui eu vou fazer o início diferente, gente. Se você quiser fazer correntinha, você pode fazer, tá? Porque a correntinha, ela deixa um buraquinho. Como eu já mostrei pra vocês no top, né? Então a correntinha deixa esse buraquinho. E eu não gosto. Então, como aqui a gente vai trabalhar sem aumentos, eu vou fazer da mesma forma que nós fizemos lá no top. Com pontos baixos aqui, ó. Eu vou fazer o meu primeiro... Fiz aqui o meu primeiro ponto alto. Agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. A gente não vai trabalhar mais aumentos, tá? Então, iniciando o primeiro ponto dessa forma, não fica um buraco aqui, ó. Fica mais bonitinho o acabamento. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Temos aqui a carreira que nós fizemos 5 aumentos desse lado e 5 aumentos desse lado. E agora nós vamos trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto. Essa aqui e mais uma. Bom, trabalhei aqui então, depois desse aumento aqui, ó. Trabalhei 2 carreiras de ponto sobre ponto. Aqui agora eu fiz aqui uma correntinha e vou cortar o meu fio. Cortei o meu fio, agora nós vamos dar início à parte de trás da nossa peça. Parte de trás da nossa calcinha. Então, para seguir a sequência de uma carreira do avesso e uma carreira do direito, aqui, ó, eu estou do lado direito do crochê, eu vou começar
desse lado aqui. Isso aí é uma coisa minha, mas assim, se você quiser seguir o mesmo estilo, fica a seu critério, tá? Porque aí fica sempre assim, uma carreira do lado certo, uma carreira do avesso, uma carreira do certo. Então eu prefiro trabalhar assim. Dei aqui uma laçada inicial, venho aqui no primeiro ponto, vou iniciar aqui o meu primeiro ponto daquele jeito que eu venho fazendo, tá? Fiz um ponto baixo, venho aqui na laçadinha, laço o fio, desse jeito eu inicio o meu primeiro ponto. Se você quiser fazer 3 correntinhas, fica a seu critério. Deixa eu aproximar um pouco mais, gente, está muito longe, né? E aqui agora eu vou fazer, em cada alcinha, eu vou fazer um ponto alto para cada alcinha. Já vou aproveitar e vou esconder os meus 2 fios. E sigo fazendo um ponto alto para cada alcinha, continuando com 11 pontos altos. Aqui eu puxo e ajusto, aqui eu puxo e ajusto. Então aqui a gente tá fazendo uma segunda carreira, né? Tem essa primeira aqui, nós fizemos 11 pontos altos. E essa aqui agora também com 11 pontos altos. Estou chegando aqui no meu último pontinho. Trabalho aqui, meu último ponto alto. Ajusto aqui a linha. Ficando assim. Então, fiz aqui 11 pontos altos. Vou subir 3 correntinhas. E agora, gente, a parte de trás, eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. A maioria das pessoas fazem igual a parte da frente, com 2 pontos altos, um aumento de um lado, um aumento do outro, com 2 pontos altos. Só que eu gosto de calcinha infantil, eu gosto que a parte de trás fique um pouco mais tampada. Por ser para criança, né, gente? Mesmo assim, o tamanho de 10 a 12 anos, que já é um pré-adolescente, uma pré-adolescente, né? Eu gosto que fique mais tampadinho. Até porque a criança tá ali brincando, correndo, né? Às vezes entra no bumbum, se fizer muito fininho. Então eu não gosto de fazer igual a parte da frente. Eu faço de forma diferente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na outra peça. Eu gosto que a parte de trás fique larga para tampar bem o bumbum, tá? Esse aqui eu fiz aumento de 3 pontos altos dos 2 lados, por isso que ficou daquela largura. Então aqui eu faço o seguinte, esse tamanho de 6 a 8 anos, que é um tamanho um pouquinho maiorzinho, eu vou fazer da seguinte maneira. Fiz aqui minhas 3 correntinhas, nesse mesmo espaço eu vou colocar mais 2 pontos altos. Então nós vamos fazer um aumento triplo. Agora eu faço ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no último ponto. Cheguei aqui no meu último ponto. Aqui nesse último pontinho,
eu vou colocar 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente fez um aumento triplo no início e um aumento triplo no final. Subo 3 correntinhas. Como essa peça aqui é para uma menina um pouquinho maiorzinha, de 6 a 8 anos, então eu vou fazer diferente. Essa segunda carreira a gente vai fazer um aumento no início com 2 pontos altos. E agora a gente faz ponto baixo, ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no final. No último ponto, a gente vai fazer um aumento novamente, com apenas 2 pontos altos. Então, o que acontece? Essa peça aqui, como é para menina de 6 a 8 anos, eu vou trabalhar uma carreira com um aumento triplo e uma carreira com um aumento de 2 pontos altos, até o final da peça. Vou explicar aqui para vocês agora como que vai ser feito, para vocês entenderem melhor, tá? Cheguei aqui no meu penúltimo ponto. Tenho aqui o meu último ponto, que é as correntinhas. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, como eu disse, essa peça aqui, como é para uma menina um pouquinho maiorzinha, de 6 a 8 anos, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Se você quiser fazer todos os aumentos com 2 pontos altos no início e 2 no final, fica a seu critério, ok? Como eu disse, eu prefiro que a calcinha para criança fique a parte de trás um pouco maior. Mas isso aí vai de pessoa para pessoa, tá? Pergunte para sua cliente como que ela gosta da parte de trás, antes de passar o orçamento, porque se você fazer a parte de trás mais larga, vai gastar mais tempo e mais material. Então, antes de passar o orçamento, pergunte à sua cliente como que ela gosta da parte de trás, tá? Então, aqui eu vou fazer uma carreira com 3 aumentos no início e 3 no final. 3 aumentos não, 3 pontos altos no mesmo lugar, né, gente? No início e no final. A outra carreira eu vou colocar 2 pontos altos no início e 2 no final. A próxima, 3 pontos altos no início, 3 pontos altos no final. Os aumentos serão feitos dessa forma. Aí o próximo, 2 pontos altos no início e 2 no final. Então, eu vou fazer intercalado um aumento com 3 pontos altos, um aumento com 2 pontos altos, um aumento com 3 pontos altos, um aumento com 2 pontos altos. Vou fazer intercalando desse jeito. Essa aqui, ó, essa menor, eu fiz todas as carreiras com 3 pontos altos de aumento. Porque aí tampa bem o bumbum da criança. Deixa eu ampliar aqui, tá muito perto, né? Aí tampa bem o bumbum da criança. A criança pode correr, brincar à vontade, né? Que não vai entrar assim no bumbum. Então, eu prefiro fazer maiorzinho, tá? Isso aqui fica a seu critério. Se você quiser que a sua peça também fique mais larguinha como aquela, você vai fazer aumentos de 3 pontos altos no início e 3 no final por todas as carreiras, tá? Se você quiser mediano, você vai fazer igual eu estou fazendo. Uma carreira com 3 pontos altos no início e uma carreira com 2 pontos altos no início. Uma com 3 pontos altos, uma com 2. No início e no final. É igual, né? Aumenta de um lado e aumenta do outro, do mesmo jeito. E se você
preferir mais fina, você pode fazer todos os aumentos com 2 pontos altos no início e 2 no final, do mesmo jeito que nós fizemos na parte da frente. Ok? Isso aqui fica a seu critério, a largura que você quer que fique a parte de trás da sua peça. Eu faço dessa forma, como eu disse, né? Por questão de preferência minha. Eu prefiro que fique assim, ó, mais larguinha do que a parte de trás, ou do que a parte da frente, para que tampe bem o bumbum da criança, ok? Mas como eu expliquei, isso fica a seu critério. Essa aqui, como é a maiorzinha, eu vou fazer uma largura mediana, então eu estou fazendo os aumentos intercalados desse jeito. Nós vamos trabalhar, a partir da primeira carreira de aumento aqui, ó, a gente vai trabalhar 17 carreiras de aumentos para esse tamanho de 6 a 8 anos. E aqui, com relação aos aumentos, você escolhe qual você acha melhor. Se você quer mais tampado, se você quer um pouquinho menos ou se você quer mais fino. Tá bom? Da forma que eu expliquei para vocês. A gente vai trabalhar 17 carreiras, independente de como você vai fazer os aumentos aqui, de como você prefira, né, fazer os aumentos. A gente vai trabalhar por 17 carreiras. Bom, terminei aqui então as minhas 17 carreiras de aumento da forma que eu expliquei para vocês. Uma com 3 pontos e uma com 2 pontos. Uma com 3 pontos e uma com 2 pontos, tá? Depois daquela carreira, né, de 11 pontos altos que nós fizemos, eu fiz 17 carreiras de aumentos. Ok? Aí fica assim, ó. A parte da frente, ela fica bem menorzinha do que a parte de trás. Aqui agora, então, terminada as 17 carreiras de aumentos, nós vamos fazer igual nós fizemos aqui, nessa carreira aqui, ó, na parte da frente. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Nesse mesmo pontinho aqui, ó, eu vou colocar 5 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas. Então, tenho 2, 3, 4 e 5 pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou seguir fazendo pontos altos, ponto sobre ponto, até chegar lá no último pontinho. Até chegar aqui no último ponto. Chegando aqui no último ponto, eu vou colocar 5 pontos altos no mesmo lugar. E depois vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui na parte da frente. 5 pontos altos no mesmo lugar, ponto sobre ponto. No último ponto, 5 pontos altos no mesmo lugar. E depois 2 carreiras de ponto sobre ponto. Bom, então terminei aqui as 3 carreiras, da mesma forma que nós fizemos aqui na parte da frente, ficando assim a nossa peça. Agora eu vou explicar para vocês aqui com relação ao forro, tá? Esse tamanho aqui de 6 a 8 anos já é interessante você colocar forro, tá? Os tamanhos menores, você pode colocar um tanto assim só de forro, né? Só para proteger mais a parte íntima da criança, de areia, essas coisas assim. Então, você pode colocar só um pedaço assim, né? Do fundo, igual o fundo de calcinha, por exemplo, né? Ou menor. O tamanho de
de 1 até 4 aninhos, 6 aninhos, você pode colocar o forro menorzinho, tá? Um tanto menor aqui no meio. Esses tamanhos de 6 a 8 anos, que no caso é esse aqui que eu estou fazendo, até 12 anos, é interessante você colocar o forro na parte maior, porque aqui vai esticar, ó, para não correr risco assim de mostrar partes da criança, né? Então é bom colocar. Aqui eu fiz o seguinte, eu peguei um molde de papel e aí essas 3 últimas carreiras a gente não vai colocar forro nela, tá? A gente vai colocar forro apenas daqui até aqui, ó. E eu cortei o papel do tamanho certinho da peça. Deixa eu virar aqui para mostrar. Eu cortei o papel do tamanho certinho da peça. E aí nós vamos cortar um pouco maior no forro. E aí, uma coisa que eu já expliquei isso em outro biquíni meu, mas eu vou explicar de novo aqui. Para vocês não ter que assistir outro vídeo com relação à elasticidade do forro. Então, eu tenho aqui o meu tecido para forro e muita gente corta assim, ó. Né? Vem com ele do jeito que ele está reto aqui e corta. Eu não corto dessa forma, tá? Eu não corto dessa forma pelo seguinte, ó. Aqui, ó, ele tem uma boa elasticidade, mas para baixo ele já não tem. Então, para que a peça estique de para qualquer lado, eu não corto colocando a peça reta. Eu corto dessa forma. Eu viro aqui, assim. Tá escorregando aqui, gente. Eu viro aqui o meu pano, o meu tecido, né, desse jeito. Geralmente é elanca light, né? Elanca light, que a gente usa para forro. Ou então lycra, que você pode usar para forro. Aí você vira ele dessa forma e vai cortar assim, ó, o seu forro. Esses cantinhos depois você aproveita com outros cortes, né? Igual aqui, ó, você aproveita com outros cortes, tá? Não é desperdiçado, não. Então, você vai cortar com a peça, com o tecido desse jeito, porque aqui, ó, estica bem para os lados e estica bem para cima. E a peça vai ficar toda bem fácil de ajustar no corpo, tá? Eu prefiro cortar desse jeito. Se você já corta desse jeito aqui, ó, e acha que não interfere em nada, aí fica a seu critério. Eu prefiro cortar desse jeito. E aqui, como eu cortei o meu molde do tamanho exato da peça, aqui eu tenho que cortar um pouquinho maior. Coisa de meio centímetro maior por toda a volta. Meio centímetro maior por toda a volta do molde, tá? E aí, quando você for costurar na peça, você vai dobrar a beiradinha para dentro, né? Para poder costurar na sua peça. Você dobra a beiradinha e costura. Tá ok? Com relação ao forro, era só isso que eu queria deixar claro, gente. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui o meu forro, vou costurar na calcinha, tá? Vou costurar na calcinha e aí eu volto pra gente dar continuidade ao acabamento, porque é mais fácil costurar o forro enquanto a peça está assim, aberta, sem acabamento. Ok? Gente, eu voltei aqui para lembrar uma coisa para vocês. Esse forro, no caso, ele tem que ser costurado à mão, tá? Porque senão ele não estica. Quando você costura aqui, ele não estica se você costurar na máquina.
Então eu costuro à mão, ok? É só isso mesmo que eu queria, que eu esqueci de falar. Vou cortar aqui, costurar meu forro e volto pra gente continuar. Bom, então eu costurei aqui o meu forro. Como eu disse pra vocês, costurei à mão. Aí ele continua esticando, tanto nas laterais, quanto aqui nas outras partes, né? Continua esticando, tá? De costurar a mão desse jeito aqui, ó. Isso aqui eu tô explicando, gente, é pra quem não tem costume, tá? Pra quem tá iniciando. Por isso que eu estou explicando, tá ok? Então aqui agora eu venho com a minha peça do lado do crochê. Vou pegar o meu fio verde. Vou dar aqui uma laçada inicial. E aí você começa em qualquer ponto que você preferir. Eu vou começar por aqui, para que eu chegue mais rápido nessa parte, para mostrar para vocês como que é feito, tá? Aqui em cima e na parte da frente, terá uma diferença da parte do bojo, tá? Então aqui eu pego, passo aqui o meu fio e vou subir aqui um ponto alto. Eu vou fazer o ponto alto daquele jeito que eu gosto de fazer, né? Se você quiser, você pode subir 3 correntinhas. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha de espaço. Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Fizemos aqui o nosso primeiro Vzinho. Deixa eu aproximar aqui que está muito longe. E aí você tem que prestar atenção quando você for pegar, para você não pegar a linha da costura, tá? E aqui você vai saltar, não tem um espaço específico. Geralmente é de uma carreira na outra. Comecei aqui no pezinho dessa carreira, vou colocar o outro no pezinho dessa carreira aqui. Então venho e faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço novamente um ponto alto, formando o nosso Vzinho. Pulo para o próximo espaço, para o próxima carreira aqui, ó. Faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo espacinho, faço um ponto alto. Pulo aqui para a próxima carreira, faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto, ficando assim os Vzinhos. E aqui sempre olhe para você não pegar a linha da costura, porque senão corre o risco de ela arrebentar. Então eu sempre olho nesse sentido aí, para não correr risco da linha de costura arrebentar, né? Quando a peça for esticada no corpo. Aí essa parte que eu vou fazer aqui com vocês, você tá chegando ali. Você já está quase chegando mesmo, né? Então, gente, é assim. Tá gostando da aula? Gostou da peça? Comenta, compartilha, curte. Ajuda bastante o canal. Eu fico muito satisfeita, muito feliz com interagir com vocês.
eu respondo todas as perguntas, todos os elogios, as críticas. Graças a Deus, quase não tem, mas eu respondo a todo mundo. Então, fico muito feliz em responder vocês, esclarecer qualquer dúvida. Bom, cheguei aqui, ó, onde eu tenho esses 5 pontos que nós fizemos juntos aqui. Aqui eu vou colocar um Vzinho. Junto com esses 5 pontos ali, ó, eu vou colocar um Vzinho. Agora eu venho aqui na próxima carreira, ó, no alto dela, né? Faço um Vzinho aqui também. Pulo aqui para essa carreira. Faço um Vzinho. Chegamos aqui na quina da nossa peça. Aqui no alto desse ponto, bem na quininha, eu coloco um Vzinho aqui também. Ficando assim essa parte aqui da lateral. Agora que eu vou saltar 1 e 2, venho no terceiro e faço um Vzinho. Aqui, ó, notem que a peça vai começar a dar uma emborcadinha, mas não tem problema, tá? A intenção é essa mesmo, ok? Aí saltei aqui 2 pontinhos e fiz no terceiro meu Vzinho. Agora eu vou saltar 1, 2, 3, venho no quarto e faço meu Vzinho. Esse próximo eu salto 2 pontos, venho no terceiro e faço um Vzinho novamente. O próximo, salto 1, 2, 3, faço um Vzinho. Então, a intenção de saltar assim é para que a peça dê essa emborcadinha aqui mesmo. E depois, na hora de vestir, ela vai esticar. Então, se fizer muito juntinho, vai ficar frouxinho. E a intenção não é essa, tá? Então, aqui eu saltei 3, agora eu vou saltar 2 pontos. No terceiro, eu faço o meu V. Agora eu salto 3 pontos, venho no quarto e faço um Vzinho. Então, aqui assim, ó, será dessa forma. Nós estamos na parte de trás e é a parte de cima da nossa de cima aqui da nossa peça, na parte de trás. Deixa eu ampliar aqui. Essa parte aqui a gente vai fazer desse jeito. Entre um Vzinho e o outro. Um a gente salta 2 pontos, no outro a gente salta 3. Um a gente salta 2, no outro a gente salta 3. Até chegar aqui no final. Chegando aqui na quininha, eu vou fazer um Vzinho. Viro para cá. Faço um Vzinho nessa carreira. Um Vzinho nessa carreira. Venho aqui onde eu coloquei os 5 pontos altos juntos. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, gente. Bom, então, eu trabalhei aqui por toda essa parte. Chegou aqui no final, no alto aqui, bem na quininha, eu vou colocar um Vzinho. Aí eu venho aqui, na divisão dessas 2 carreiras, vou colocar um Vzinho aqui. Coloco outro Vzinho aqui, na divisão dessas 2 carreiras. Aqui onde estão os 5 pontos altos juntos, eu coloco um Vzinho. E depois eu vou descer fazendo Vzinhos por toda a lateral aqui da minha peça.
até chegar novamente desse lado, que é a parte da frente, né? Aí aqui onde tá os 5 pontos altos juntos, eu faço um Vzinho, aqui um Vzinho, aqui um Vzinho. Cheguei na quininha, faço um Vzinho, viro aqui, vou começar a trabalhar na parte da frente. Fiz um Vzinho aqui no canto, né? Aí eu vou começar a trabalhar a parte da frente, aqui em cima. E aqui nós vamos fazer igual nós estamos fazendo lá atrás. O primeiro aqui eu salto 2 pontos, faço no terceiro. O segundo Vzinho, salto 3 pontos, faço no quarto um Vzinho. Salto 2 pontos, no terceiro um Vzinho, salto 3 pontos, no quarto um Vzinho. Tá? Para que a nossa peça dê essa repuxadinha, né? Assim, emborcadinha. E aí, terminei de fazer aqui a parte da frente, cheguei aqui no cantinho, a mesma coisa. E venho descendo, fazendo, até chegar aqui no final. Ok? Então, eu vou fazer aqui, toda a volta, e volto pra gente dar continuidade. Trabalhei aqui, então, por toda a volta do trabalho. Cheguei aqui, no ponto alto onde nós iniciamos. Aqui eu venho no alto desse ponto aqui, ó. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o meu fio. Agora eu puxo aqui bem. Nós vamos trocar de cor. Vamos trabalhar com a nossa cor branca. Vou fazer aqui uma laçada inicial. Vou vir aqui no mesmo lugar onde a gente terminou. Dentro do Vzinho. Vou pegar essa minha laçada. E vou subir aqui 3 correntinhas. 2 e 3. Dentro do Vzinho eu vou colocar 5 pontos altos. Nós vamos fazer aqui as nossas pipoquinhas da mesma forma que nós fizemos no nosso, na parte de cima, né, do nosso biquíni. A gente vai fazer aquelas pipoquinhas que será a nossa tulipa, né, a nossa florzinha. Então, feito aqui os 5 pontos altos, eu fecho aqui o meu ponto pipoca, que é a minha tulipa, né? Faço 2 correntinhas, pulo para o próximo Vzinho e faço novamente os meus 5 pontos altos. Então, aqui a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos fazer as nossas pipoquinhas. Vamos seguir fazendo aqui as nossas pipoquinhas até chegar aqui, ó, nessa quininha. Chegando aqui nessa quina, deixa eu ampliar aqui, gente. Então, aqui a gente vai seguir fazendo as pipoquinhas, ó, até chegar no Vzinho dessa quina. Chegando nessa quininha aqui, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui, ok? Bom, cheguei aqui então no Vzinho da quininha da nossa peça. Nesse Vzinho aqui nós vamos fazer 2 pontos pipoca nesse mesmo Vzinho, tá? Separados por 2 correntinhas. Fecho aqui meu ponto pipoca. Faço 2 correntinhas. Volto aqui nesse mesmo Vzinho. Vou trabalhar aqui mais um ponto pipoca.
apenas nessas quininhas nós vamos trabalhar 2 pontos pipoca, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Faço 2 correntinhas. Aí, feito aqui esses 2 pontos pipoca na quina, eu venho e começo a trabalhar no próximo Vzinho. Os pontos pipoca normal. Então, aqui agora, deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque aí não precisa de eu ficar gravando, né? Então, aqui agora sim. Deixa eu ampliar aqui. Ó, chegamos aqui na quininha. Nós fizemos 2 pontos pipoca no mesmo Vzinho. Aí nós vamos trabalhar ponto pipoca em cada Vzinho. Quando eu chegar aqui nessa quininha, nesse ponto Vzinho aqui, ó, a gente coloca 2 pontos pipocas nesse mesmo Vzinho aqui. Desço fazendo ponto pipoca em cada Vzinho. Aqui. Aí eu chego nesse aqui, da quininha, da parte da frente. Aqui na quininha eu vou colocar 2 pontos pipoca nesse mesmo Vzinho. Sigo trabalhando aqui pontos pipoca. Cheguei aqui nessa outra quininha, nesse Vzinho aqui, eu trabalho 2 pontos pipoca nesse Vzinho da quina. Desço fazendo pontos pipocas até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu prendo aqui no meio com um ponto baixíssimo e arremato o meu fio. E aí eu volto para a gente dar continuidade, ok? Bom, então aqui eu passei os meus pontos pipoca, né, minhas tulipas, por toda a peça e nos cantinhos eu fiz 2, como eu havia explicado para vocês, todos os cantinhos. Agora, a gente vai trabalhar aqui com o nosso fio azul. Vou dar aqui uma laçada inicial. Aí deixa eu aproximar aqui. Vai ficar melhor para vocês verem. Agora eu vou pegar aqui em qualquer um desses espaços de 2 correntinhas. Eu vou começar por aqui, gente, para mostrar no cantinho como que vocês têm que fazer aqui, tá? Por isso que eu estou começando por aqui. Você pode começar de onde você quiser. Aqui tem 2 correntinhas. Eu vou fazer 2 pontos baixos. 2. Como é ponto baixo, já aproveito para esconder meu fio. Agora eu venho aqui dentro do ponto pipoca. Faço um ponto baixo, uma correntinha e o nosso ponto picô da mesma forma que nós fizemos na parte de cima. Venho para o espaço de correntinhas, faço 2 correntinhas. No picô, um ponto baixo, uma correntinha, o ponto pipoca, né? Falei errado ali. Nas 2 correntinhas eu faço 2 pontos baixos. No ponto pipoca, um ponto baixo, uma correntinha e fecho aqui o nosso picô. Nas correntinhas. Aí aqui, ó, notem que eu estou aqui na carreira. Fugindo da câmera, né? Eu estou aqui nessa carreira, ó, na direção da carreira de 5 pontos altos que nós fizemos. Então aqui, a partir daqui, a gente vai fazer assim, ó, 2 pontos baixos aqui. Aqui a gente não vai fazer picô. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Na pipoquinha,
ponto baixo sem picô. No espaço de correntinhas, 2 pontos baixos. Nesse primeiro picô, que já é a quininha aqui, ó, 1 ponto baixo. E aqui, entre os dois picôs, entre os dois pontos pipoca, eu coloco 2 pontos baixos. Agora, nesse segundo picô, no cantinho, eu volto a fazer os picôs. Venho para o espaço de correntinhas e faço 2 pontos baixos. Aqui eu vou voltar a fazer, né, os pontos do picô, nos pontos pipoca. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou aqui no cantinho. Então, aqui no cantinho, deixa eu cortar esse meu fio inicial aqui. Então, aqui no cantinho, na direção desses 5 pontos altos que nós colocamos juntos aqui, ó, eu já comecei a não fazer ponto picô aqui nessas pipocas. Nós deixamos 3 pipoquinhas sem picô. E aí nós temos 1, 2, 3 e 4 espaços onde nós vamos trançar no nosso cordãozinho da lateral. Desse jeito. Na direção aqui. E aqui no meio dessas 2 pipoquinhas. Aí aqui a gente vai trabalhar ponto picô em cima da pipoquinha, entre elas 2 pontos baixos, na pipoquinha picô e assim por diante, até chegar aqui. Gente, eu voltei aqui no outro cantinho só para mostrar para vocês novamente, tá? Então eu tenho aqui os 2 picôs que nós colocamos juntos, os 2 pontos pipoca, tô errando toda hora, né? Então nesse primeiro aqui, ó, eu fiz o picô. Aqui dentro eu vou colocar 2 pontos baixos. Nesse segundo picô, eu não vou colocar esse segundo ponto pipoca, gente, desculpa, tá? Nesse segundo ponto pipoca, eu não vou colocar picô. Aí eu venho aqui no espaço entre eles, faço 2 pontos baixos. Nesse segundo picô aqui, nesse segundo ponto pipoca, não vou colocar picô também. Venho para o próximo espaço, faço 2 pontos baixos. E nesse terceiro ponto pipoca, eu não vou colocar picô. Ficou assim. Aqui um desses 2 aqui. E esses 2 eu não fiz picô neles. Agora eu venho para o espaço aqui, faço 2 pontos baixos. E agora a partir desse, eu posso voltar a fazer o picô. E aqui, ó, está na direção dos 5 pontos altos. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4 laçadinhas da mesma forma que do outro lado. Ok? Espero que tenha dado para entender direitinho. Eu vou terminar aqui então. Bom, terminei aqui então de passar o detalhe azul por toda a volta do biquíni. A intenção é que ele fique meio assim curvadinho mesmo, tá? Porque na hora que esticar a peça, se fizer, como eu já disse anteriormente, né? Se fizer frouxinho, não vai ficar justinho no corpo da menina, né? Da criança. Então é bom fazer desse jeito aqui, mesmo ele ficando meio emborcadinho, quando vestir ele vai esticar, tá? Por isso que eu passei para vocês dessa forma aí. Aí eu fiz aqui, ó, de uma vez,
um cordão de correntinhas com 70 centímetros. E aqui eu fiz pontos baixíssimos. Fiz 70 centímetros de correntinhas e voltei fazendo pontos baixíssimos, tá? E arrematei as pontinhas, escondi aqui dentro as pontinhas. Esse fio é o que a gente vai colocar aqui na lateral. Então aqui, ó, você pode optar por deixar o laço aqui em cima ou deixar o laço caindo aqui para baixo, tá? Eu vou colocar na minha peça o laço, para dar o laço aqui na parte de cima. Então eu venho aqui na direção aqui desses 5 pontos altos, vou colocar aqui o ponto do meu fio, do meu cordão, né? Vou lá do outro lado, na mesma direção, como se fosse trançando um cadastro mesmo, né? Junto aqui as duas pontinhas para ficar iguais. Aí vem no próximo espacinho, lá do outro lado. Essas 4 argolinhas que nós deixamos aqui no cantinho da nossa peça. Se você quiser fazer um cordão maior, para ficar um laço maior também, tá? E aí aqui, ó, fica regulável a parte lateral. Né? A parte lateral fica regulável se a criança tiver o quadril um pouquinho maior, ou for um pouquinho mais gordinha. Aí fica regulável aqui essa lateral. E aqui dá o lacinho. Então, se você quiser o lacinho aqui na parte de cima, você faz igual eu fiz aqui. Se você quiser fazer o lacinho na parte de baixo, você inicia colocando aqui por cima. E aí o lacinho vai ficar aqui, ó. Aí aqui na ponta do meu cordão, eu fiz aqui, ó, 4 taçéis. Igual na parte de cima, né? Eu fiz 4 taçéis e vou colocar na pontinha aqui desse meu cordão. Gente, desculpa que a cachorra tá latindo ali. Eu aborrece um pouquinho. Mas aí eu vou colocar aqui um tassel em cada pontinha do meu cordão. Só para dar um charmezinho a mais e ficar igual a parte de cima. Ficando desse jeito aqui a ponta do cordão. Bom, já deu uma parada aqui porque chegou gente que a cachorra começou a latir e atrapalhar. Então aqui, ó, eu prendi aqui o meu tassel. E a gente vai colocar nas duas pontas. Eu estou colocando, né? Se você achar que não tem necessidade, não precisa colocar, tá? Aí eu vou colocar aqui na outra pontinha também. Nessa outra pontinha eu vou colocar um tassel. E no outro cordão aqui, desse lado, também. Eu já até coloquei em uma das pontas, eu já coloquei. Então, eu vou colocar aqui e volto para falar com vocês com relação aos tamanhos, tá ok? Para dar dicas para vocês de como vocês fazerem outros tamanhos, beleza? Bom, gente, então terminei aqui a calcinha, né, do nosso biquíni. Terminei de colocar aqui os tasséis no cordão. Fica bem bonitinho, bem delicado. Então, se você animar a colocar o tassel, tá? Mas se não quiser colocar, não tem necessidade. Então, aqui, ó,
esse tamanho é o tamanho de 6 a 8 anos, né? Então, vou passar aqui para vocês com relação a outros tamanhos. Então, de 1 a 3 anos, você vai iniciar aqui com 12 correntinhas. A parte da frente, você vai trabalhar 13 carreiras. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. A parte da frente, você vai trabalhar 13 carreiras de aumento. E depois você vai fazer essas 3 últimas carreiras aqui, ó. Que foi a carreira que nós fizemos 5 aumentos de um lado e 5 do outro. E depois as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, você vai fazer 13 carreiras de aumento. E depois essas 3 aqui. Tá? A parte de trás, você vai trabalhar 15 carreiras de aumento. O aumento vai depender da largura que você quer que a parte de trás fique, como eu já expliquei no meio do vídeo, tá? Então, você vai trabalhar na parte de trás 15 carreiras de aumento e depois você vai fazer essas 3 últimas carreiras aqui, ó. Ok? No tamanho de 1 a 3 anos. Aí, o cordão de amarração, de 1 a 3 anos, você vai fazer 60 centímetros de cordão. Gente, eu falei aqui que eu fiz 70, foi 80 centímetros, tá? De cordão que eu fiz, para esse tamanho aqui. Então, de 1 a 3 anos, você vai fazer 60 centímetros de cordão, para amarração. Aí, o tamanho de 3 a 6 anos, de 4 a 6 anos, você vai iniciar com 13 correntinhas. A parte da frente você vai fazer 14 carreiras de aumento. E depois você vai fazer essas 3 últimas carreiras aqui. A parte de trás você vai fazer 16 carreiras de aumento. E depois essas 3 últimas carreiras. E vai fazer 70 centímetros de cordão de amarração nas laterais, tá? De 4 a 6 anos. De 6 a 8 anos foi esse que nós fizemos, mas eu vou falar aqui novamente. Nós iniciamos aqui com 13 correntinhas. A parte da frente nós fizemos 15 carreiras de aumento. Depois nós fizemos essas 3 últimas. A parte de trás nós fizemos 17 carreiras de aumento. Depois nós fizemos essas 3 últimas. E aqui 80 centímetros de cordão. De 8 a 10 anos, você vai iniciar aqui com 15 correntinhas. A parte da frente você vai fazer 16 carreiras de aumento e depois essas 3 carreiras. A parte de trás, você vai fazer 18 carreiras de aumento e depois essas 3 últimas carreiras. E vai fazer também 80 centímetros de cordão. De 10 a 12 anos, você vai fazer 18 carreiras, ou 18 correntinhas de início. A parte da frente você vai fazer 19 carreiras de aumento e depois vai fazer essas 3 carreiras aqui. A parte de trás você vai fazer 21 carreiras de aumento e depois essas 3 últimas carreiras aqui, tá? E o cordão de amarração você vai fazer com 90 centímetros. Porque se a criança tiver um quadril mais largo ou for mais gordinha,
vai sobrar cordão aqui para poder ajustar, ok? Então, eu acho que é isso, gente. Terminamos aqui, então, a nossa peça. Deixa eu ampliar aqui. É melhor para vocês visualizarem a nossa peça terminada. Fica uma peça muito delicada, você pode brincar com as cores aí, né? Trabalhar com as cores da sua preferência. Essa partezinha aqui, né, como eu disse, fica meio que lembrando um pouco marroquino, indiano, né? Aquelas mandalas. Fica uma peça bem bonita e bem delicada, tá? Aqui eu tenho esse outro modelinho não, esse outro tamanho, né? Esse aqui, ó, ele é de 1 a 3 aninhos. Aí aqui eu fiz diferente, ó. Aqui eu coloquei pérolas na ponta. O forro eu coloquei, igual eu expliquei pra vocês, ó, eu não coloquei nele todo. Eu coloquei só em uma parte. Eu não coloquei na calcinha toda, não. Tá? Porque às vezes a criança usa fralda, então não tem necessidade de colocar na peça toda. Esse aqui eu coloquei porque como é com a criança maiorzinha, né? Aí não aparece nada se esticar, né? Não aparece nada da pele da criança, do corpo da criança, né? E aí a parte de cima aqui, ó, de 1 a 3 aninhos, né? O cordão eu fiz diferente também, ó. Eu fiz com pontos baixíssimos, fiz correntinha, voltei fazendo pontos baixíssimos. Essa parte aqui também, ó, no lugar do tassel eu coloquei pérolas, tá? Esse aqui é de 1 a 3 aninhos. E aí eu fiz com a cor rosa, rosa chiclete, verde e branco. Tá? Mas as tulipinhas você pode fazer da cor que você desejar. Você pode brincar bastante com as cores aí, ok? Então é isso, gente. Finalizamos aqui a nossa peça e a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam para suas clientes, para sua filha, para neto, sobrinha. Curte, comenta, compartilha com quem você acha que vai gostar de fazer para alguém, né? Ou para alguma artesã que você já tenha costume de trabalhar com ela. Às vezes você quer que faça para você, para sua filha, né? Então, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de ativar o sininho. Agora que também no canal tem a área de membros, tá? Para vídeos exclusivos. Então tem a área de membros nível 1 e tem a área de membros nível 2, que é apenas para os mascotes que são criações minhas, tá bem? E o nível 1 são peças diferenciadas, peças variadas e diferenciadas. O nível 1 é um valor mais simbólico, tá? Então, se você quiser, eu vou deixar aqui o link na descrição para você clicar e ser membro do canal. Você ajuda o canal a crescer, né? E tem acesso a vídeos exclusivos, peças exclusivas, ok? Só lembrando que as peças do nível da área de membros são peças com direitos autorais, então é a mesma regra que segue quando você compra uma receita, alguma coisa assim, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por me acompanhar em mais essa videoaula. Espero que vocês confeccionem, que vocês façam. Fica uma peça muito fofinha, muito linda, muito delicada. Vocês vão gostar muito. Ok? Então é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.
Tchau, tchau, gente!